Leituras dos Seminários de Jacques Lacan, livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud. Parte 8, O Lobo. Vocês puderam familiarizar-se através do nosso diálogo com a ambição que preside ao nosso comentário, a de repensar os textos fundamentais da experiência analítica. A alma do nosso aprofundamento é a ideia seguinte: o que, numa experiência, é sempre o mais bem visto, é o que está a uma certa distância. Também não é surpreendente que seja agora e aqui que sejamos levados para compreender a experiência analítica a partir de novo do que está implicado no seu dado mais imediato, a saber, a função simbólica, ou o que é exatamente a mesma coisa, no nosso vocabulário, a função da palavra. Esse domínio central da experiência analítica, nós o reencontramos indicado em todo lugar na obra de Freud, nunca nomeado, mas indicado em todos os seus passos. Não acredito estar forçando nada quando digo que é o que se pode imediatamente traduzir de um texto freudiano, qualquer, quase algebricamente. E essa tradução dá a solução de inúmeras antinomias que se manifestam em Freud com essa honestidade que faz com que um texto dele não seja nunca fechado como se todo o sistema estivesse lá. Para a próxima sessão, desejaria muito que alguém se encarregasse do comentário de um texto que é exemplar do que acabo de lhes exprimir. A redação desse texto se situa entre rememoração, repetição e elaboração e observações sobre o amor de transferência, que são dois dos textos mais importantes da coleção dos escritos técnicos. Trata-se da Introdução à Noção do Narcisismo. É um texto que não podemos integrar ao nosso progresso a partir do momento em que abordamos a situação do diálogo analítico. Vocês convirão, se souberem dos prolongamentos implicados nesses termos, situação e diálogo entre aspas. Tentamos definir no seu campo próprio a resistência. Em seguida, formulamos uma definição da transferência. Ora, vocês sentem toda a diferença que há entre a resistência, que para o sujeito da palavra plena que a análise espera dele, e que é a função dessa inflexão ansiógena que constitui no seu modo mais radical ao nível da troca simbólica, e a transferência, esse fenômeno que manejamos tecnicamente na análise e que nos parece ser a mola energética, como Freud se exprime, da transferência, a saber, o amor. Nas observações sobre o amor de transferência, Freud não hesita em chamar a transferência pelo nome de amor. Freud elude tão pouco o fenômeno amoroso, passional no sentido mais concreto, que chega a dizer que não há entre transferência e o que chamamos na vida o amor nenhuma distinção verdadeiramente essencial. A estrutura desse fenômeno artificial, que é a transferência, e a do fenômeno espontâneo, que chamamos amor, e muito precisamente o amor-paixão, são no plano psíquico equivalentes. Não há, da parte de Freud, nenhuma ilusão do fenômeno, nenhuma tentativa de dissolver o escabroso no que seria o simbolismo, no sentido em que se o entende habitualmente, o ilusório, o irreal. A transferência é o amor. Nossos encontros vão agora se centrar em torno do amor de transferência para terminar com o estudo dos escritos técnicos. Isso nos levará ao âmago dessa outra noção que tento introduzir aqui, e sem a qual também não é possível fazer uma justa repartição do que manejamos na nossa experiência, a função do imaginário. Não acreditem que essa função do imaginário esteja ausente dos textos de Freud. Não está mais ausente do que a função simbólica. Muito simplesmente, Freud não a colocou no primeiro plano e não a assinalou em todo lugar onde se pode encontrá-la. Quando estudarmos a introdução ao narcisismo, vocês verão que o próprio Freud, para designar a diferença entre o que é demência precoce, esquizofrenia, psicose e o que é a neurose,
não encontra outra definição além desta que parecerá talvez surpreendente para alguns de vocês. Abre aspas. O paciente que sofre de histeria ou de neurose obsessiva abandonou, como o psicótico e até onde for, a influência da sua doença, sua relação à realidade, mas a análise mostra que não rompeu de maneira alguma, por isto, todas as suas relações eróticas com as pessoas e as coisas. Ele as sustenta, mantém, conserva ainda na fantasia. Por um lado, substituiu aos objetos reais objetos imaginários fundados nas suas lembranças, ou misturou os dois. Lembre-se do nosso esquema da última vez, enquanto, por outro lado, parou de dirigir suas atividades motoras para o acesso dos seus fins em conexão com os objetos reais. É unicamente essa condição da libido que podemos legitimamente aplicar o termo introjeção da libido que Jung usou de maneira não discriminada. É diferente com o parafrênico. Parece realmente ter retirado a sua libido das pessoas e das coisas do mundo exterior sem a substituir por outras fantasias. Isso significa que ele recriou esse mundo imaginativo. O processo parece um processo secundário e faz parte do seu esforço em direção à reconstrução que tem por finalidade dirigir de novo a libido para um objeto. Fecha aspas. Entramos aí na distinção essencial que se deve fazer entre neurose e psicose quanto ao funcionamento do imaginário, distinção que a análise de Schreber, distinção que a análise de Schreber, que podemos, eu espero, começar antes do fim do ano, nos permitirá aprofundar. Por hoje cederei a palavra a Rosine Lefort, minha aluna, aqui presente à minha direita, de quem ouvi ontem à noite que para o nosso subgrupo de psicanálise de crianças, ela trouxe a observação de uma criança de que tinha me falado há muito tempo. É um desses casos graves que nos deixam num grande embaraço quanto ao diagnóstico, numa ambiguidade nosológica. Mas em todo caso, Rosine Lefort soube vê-lo com grande profundidade, como vocês poderão constatar. Assim como partimos a 2 conferências da observação de Melanie Klein, é a Rosine Lefort que hoje cedo a palavra. Ela abrirá, na medida em que o tempo nos permitir, questões às quais me esforçarei para dar resposta, que poderão, da próxima vez, ser inseridas no que exporei sobre a rubrica Transferência no Imaginário. Cara Rosine, exponha-nos o caso de Roberto. 1. O caso de Roberto. Senhora Lefort, abre aspas. Roberto nasceu a 4 de março de 1948. Sua história foi reconstituída dificilmente e é sobretudo graças ao material trazido em sessão que se pôde saber dos traumatismos sofridos. Seu pai é desconhecido. Sua mãe está atualmente internada como paranoica. Ela ficou com ele até a idade de 5 meses, errando de casa em casa. Negligenciou os cuidados essenciais a ponto de se esquecer de nutri-lo. Era preciso lembrar-lhe incessantemente os cuidados necessários à criança, limpeza, alimentação. Ocorre que essa criança foi negligenciada a ponto de passar fome. Precisou ficar hospitalizada com a idade de 5 meses, num grande estado de hipotrofia e de desnutrição. Apenas hospitalizada, teve uma otite bilateral que precisou de uma mastoidectomia dupla. Foi em seguida enviada a Pau-Parquet, cuja prática rígida de profilaxia que todo mundo conhece. Ali, isolada e nutrida com sonda devido à anorexia. Sai com 9 meses, devolvida à sua mãe quase à força. Nada se sabe sobre os 2 meses que então passa com ela. Reencontra-se um vestígio deles por ocasião da sua hospitalização com 11 meses, em que está de novo no estado acentuado de desnutrição. Será definitivamente e legalmente abandonada alguns meses mais tarde, sem ter revisto a mãe. Desde essa época, até a idade de 3 anos e 9 meses, essa criança sofreu 25 mudanças de residência,
passando por instituições de crianças ou hospitais sem nunca ter vivido num ambiente familiar propriamente dito. Essas hospitalizações foram necessárias por doenças infantis, por uma adenoidectomia, por exames neurológicos, ventriculografia, eletrocefalografia, pelos quais foi obrigada a passar. Resultados normais. Notam-se então avaliações sanitárias médicas que indicam profundas perturbações somáticas e depois, o somático tendo melhorado, deteriorações psicológicas. A última avaliação de Denfer, quando Roberto tem 3 anos e meio, propõe uma internação que não podia ser definitiva, por estado parapsicótico não francamente definido. O teste de Gesell dá um QD de 43. Ele chegou, pois, com 3 anos e 9 meses à instituição, dependência do depósito Denfer, onde comecei a tratá-lo. No momento, apresentava-se da seguinte maneira. Do ponto de vista estaturo-ponderal, estava em bom estado, a parte uma otorreia bilateral crônica. Do ponto de vista motor, tinha uma marcha pendular, uma grande descoordenação de movimentos, uma hiperagitação constante. Do ponto de vista da linguagem, ausência total da palavra coordenada, gritos frequentes, risos guturais e discordantes. Só sabia dizer 2 palavras que gritava, dona e o lobo. Essa palavra, o lobo, ele repetia o dia todo, o que me fez chamá-lo de o menino lobo, porque era verdadeiramente a representação que ele tinha de si mesmo. Do ponto de vista do comportamento, era hiperativo o tempo todo, agitado por momentos bruscos e desordenados sem finalidade. Atividade de preensão incoerente. Ele jogava o braço para frente a fim de pegar um objeto e, se não o atingisse, podia retificar e devia recomeçar, não podia retificar e devia recomeçar o movimento desde o início. Perturbações variadas do sono. Sobre esse fundo permanente tinha crises de agitação convulsiva sem convulsões verdadeiras, com enrubescimento da face, berros dilacerantes por ocasião de cenas rotineiras de sua vida. O pinico e, sobretudo, o esvaziamento do pinico, o despir-se, a comida, as portas abertas que não podia suportar, não mais do que o escuro, os gritos das outras crianças e, como veremos, as mudanças de quarto. Mais raramente tinha crises diametralmente opostas em que estava completamente prostrado, olhando sem finalidade como depressivo. Com o adulto, era hiperagitado, não diferenciado, sem verdadeiro contato. As crianças parecia ignorá-las, mas quando uma delas gritava ou chorava, entrava numa crise convulsiva. Nesses momentos de crise, tornava-se perigoso, forte, estrangulava as outras crianças, e foi preciso isolá-lo à noite e para as refeições. Não se via, então, nenhuma angústia, nem emoção alguma. Não sabíamos bem em que categoria colocá-lo, mas apesar disso tentamos um tratamento, não sem nos perguntarmos, porém, se chegaríamos a alguma coisa. Vou-lhes falar do primeiro ano do tratamento, que foi em seguida interrompido durante 1 ano. O tratamento conheceu muitas fases. Ao longo da fase preliminar, mantinha o comportamento que tinha durante a vida, gritos guturais. Entrava no quarto correndo sem parar, berrando, pulando no ar, e caindo de novo agachado, tomando a cabeça entre as mãos, abrindo e fechando a porta, acendendo e apagando a luz. Os objetos ele os tomava ou os rejeitava ou ainda os empilhava sobre mim. Prognatismo muito marcado. A única coisa que pude depreender dessas primeiras sessões era que ele não ousava se aproximar da mamadeira de leite ou que só se aproximava soprando nela. Notei também um interesse pela bacia que, cheia de água, parecia desencadear uma verdadeira crise de pânico. No fim dessa fase preliminar, durante uma sessão, após ter empilhado tudo sobre mim num estado de grande agitação, safou-se e eu o ouvi em cima da escada, que não sabia descer sozinho, dizer num tom patético, numa tonalidade muito baixa, que não lhe era habitual: "Mamãe", face ao vazio.
Essa fase preliminar terminou, fora do tratamento. Uma noite após a hora de deitar, em pé na cama com tesouras de plástico, tentou cortar seu pênis diante das outras crianças terrificadas. Na segunda parte do tratamento, começou a expor o que era para ele o lobo. Gritava isso o tempo todo. Começou um dia tentando estrangular uma menininha que eu tratava. Foi necessário separá-los e colocá-lo em outro quarto. Sua reação foi violenta, sua agitação intensa. Precisei vir e levá-lo para o outro quarto em que vivia de hábito. Logo que chegou lá, berrou: "O lobo!" E começou a jogar tudo pelo quarto. Era o refeitório, comida, pratos. Nos dias seguintes, cada vez que passava diante do quarto onde tinha sido colocado, berrava: "O lobo!" Isso esclarece também o comportamento que tinha em relação às portas que não podia suportar abertas. Passava o tempo todo da sessão a abri-las para fazer fechá-las de novo e gritar: "O lobo!" É preciso lembrar aqui da sua história. As mudanças de lugar, de quarto, eram para ele uma destruição, porque tinha sido mudado sem parar tanto de lugar como de adultos. Tinha se tornado para ele um verdadeiro princípio de destruição, que havia marcado intensamente as manifestações primordiais da sua vida de ingestão e de excreção. Exprimiu isso principalmente em duas cenas, com uma mamadeira e a outra com um pinico. Tinha acabado por tomar a mamadeira. Um dia foi abrir a porta e estendeu a mamadeira a alguém imaginário. Quando estava só com um adulto num quarto, continuava a se comportar como se houvesse outras crianças em torno dele. Estendeu a mamadeira. Voltou arrancando o bico. Fez-me recolocá-lo, estendeu de novo a mamadeira para fora. Deixou a porta aberta, deu-me as costas, engoliu 2 goles de leite e diante de mim arrancou o bico, jogou a cabeça para trás e inundou-se de leite, jogou o resto sobre mim. E, tomado de pânico, foi embora, inconsciente e cego. Precisei ir buscá-lo na escada, onde começava a rolar. Tive a impressão nesse momento de que ele tinha engolido a destruição e que a porta aberta e o leite estavam ligados. A cena do pinico que se seguiu estava marcada pelo mesmo caráter de destruição. Acreditava-se obrigado, no início do tratamento, a fazer cocô na sessão, pensando que se me desse alguma coisa, me conservaria. Só podia fazê-lo apertado contra mim, sentando-se sobre o pinico, segurando com uma das mãos o meu avental e com a outra a mamadeira ou um lápis. Comia antes e sobretudo depois. Não o leite, mas bombons e doces. A intensidade emocional testemunhava um grande medo. A última dessas cenas esclareceu para ele a relação entre a defecação e a destruição pelas mudanças. Ao longo dessa cena, tinha começado a fazer cocô sentado ao meu lado. Depois, com seu cocô ao lado, folheava as páginas de um livro virando as páginas. Depois ouviu um barulho no exterior. Louco de medo, saiu, pegou o pinico e depositou-o diante da porta da pessoa que acabava de entrar no quarto ao lado. Depois, voltou ao quarto em que eu estava e colocou-se à porta berrando: "O lobo, o lobo!" Tive a impressão de um rito propiciatório. Esse cocô, ele era incapaz de me dar. Sabia, de certa forma, que eu não o exigia. Foi colocá-lo no exterior. Sabia que ia ser jogado fora, portanto, destruído. Eu lhe interpretei, então, o seu rito. Aí foi procurar o penico, recolocou-o no quarto ao meu lado, escondeu-o como um papelzinho, dizendo como para não ser obrigado a dá-lo. Então começou a ser agressivo contra mim, como se, dando-lhe a permissão de se possuir através desse cocô de que podia dispor, eu lhe tivesse dado a possibilidade de ser agressivo. Evidentemente, não podendo até aí possuir, não tinha o senso da agressividade, mas somente o da autodestruição, e isso quando atacava as outras crianças. A partir desse dia, não se acreditou mais obrigado a fazer cocô durante a sessão. Empregou substitutos simbólicos, a areia. Sua confusão era grande entre ele próprio e os conteúdos do seu corpo, os objetos, as crianças, os adultos que o cercavam. Seu estado de ansiedade, de agitação, tornava-se cada vez maior. Na vida, ele tornava insustentável. Na vida ele se tornava insustentável. Eu mesmo assistia em sessão a verdadeiros turbilhões em que tinha muita dificuldade de intervir.
Nesse dia, depois de ter bebido um pouco de leite, derramou o leite no chão, depois jogou areia na bacia d'água, encheu a mamadeira com areia e água, fez xixi no pinico e colocou areia dentro. Depois pegou o leite misturado com areia e acrescentou tudo ao pinico e colocou por cima o bonequinho de borracha e a mamadeira. Confiou-me o todo. Nesse momento foi abrir a porta e voltou com o rosto convulsionado de medo. Retomou a mamadeira que estava no pinico, quebrou-a, precipitando-se em cima de mim, até reduzi-la a pedacinhos. Juntou-os em seguida, cuidadosamente, e enfiou na areia do pinico. Estava num tal estado que foi preciso que eu o descesse, sentindo que não podia fazer mais nada por ele. Levou o pinico. Uma parcela de areia caiu no chão, desencadeando nele um pânico inverossímil. Foi preciso que pegasse o menor pedacinho da areia como se fosse um pedaço dele mesmo e berrava: "O lobo, o lobo!" Não pôde suportar ficar na coletividade, não pôde suportar que nenhuma criança se aproximasse de seu pinico. Foi preciso deitá-lo num estado de tensão intensa que só cedeu de maneira espetacular após um relaxamento diarreico que ele espalhou com suas mãos por toda a parte, na sua cama, bem como nas paredes. Toda essa cena era tão patética, vivida com tal angústia, que eu estava muito inquieta e comecei a me dar conta da ideia de que ele tinha de si mesmo. Precisou, no dia seguinte, em que tive de frustrá-lo, correu para a janela, abriu e gritou: "O lobo, o lobo!" E vendo sua imagem no vidro, bateu nele gritando: "O lobo, o lobo!" Roberto se representava assim. Ele era o lobo. É a sua própria imagem que ele golpeia ou evoca com tanta tensão. Esse pinico em que colocou o que entra nele e o que sai, o xixi e o cocô, depois de uma imagem humana, o boneco, depois os fragmentos da mamadeira, era verdadeiramente uma imagem dele mesmo, semelhante à do lobo, como testemunhou o pânico quando um pouco de areia tinha caído no chão. Sucessivamente e ao mesmo tempo, ele é todos os elementos que colocou no pinico. Era apenas a série de objetos pelos quais entrava em contato com a vida cotidiana, símbolo dos conteúdos do seu próprio corpo. A areia é símbolo das fezes, a água ou da urina, o leite daquilo que entra no seu corpo. Mas a cena do pinico mostra que ele diferenciava muito pouco disso tudo. Para ele, todos os conteúdos estão unidos no mesmo sentimento de destruição permanente do seu corpo, que, em oposição a esses conteúdos, representa o continente e que ele simbolizou pela mamadeira quebrada, cujos pedaços foram enfiados nesses conteúdos destrutivos. Na fase seguinte, ele exorcizava o lobo. Digo exorcismo porque essa criança me dava a impressão de ser um possesso. Graças à minha permanência, pôde exorcizar, com um pouco de leite que tinha bebido, as cenas da vida cotidiana que lhe faziam tanto mal. Nesse momento, minhas interpretações tenderam sobretudo a diferenciar os conteúdos do seu corpo do ponto de vista afetivo. O leite é o que se recebe, o cocô é o que se dá, e o seu valor depende do leite que se recebeu. O xixi é agressivo. Numerosas sessões se desenrolaram assim. Nesse momento em que fazia xixi no pinico, me anunciava: "Cocô não, é xixi." Estava desolado. Eu o tranquilizava dizendo-lhe que tinha recebido muito pouco para poder dar algo sem que isso o destruísse. Isso o tranquilizava. Podia então ir esvaziar o penico na privada. O esvaziamento do penico era acompanhado de muitos ritos de proteção. Começava por esvaziar a urina do lavabo do WC, deixando a torneira de água correr de modo a poder substituir a urina por água. Enchia o pinico, fazendo transbordar muito, como se um continente não tivesse existência, a não ser pelo seu conteúdo, e devesse transbordar como para contê-lo por sua vez. Havia aí uma visão sincrética do ser no tempo, como continente e conteúdo, inteiramente como na vida intrauterina. Reencontrava aqui essa imagem confusa que tinha de si mesmo.
esvaziava esse xixi e tentava recuperá-lo, persuadido de que era ele que se iria. Berrava, o lobo, e o penico só podia ter realidade para ele quando cheio. Toda a minha atitude consistiu em lhe mostrar a realidade do penico que ficava após ter sido esvaziado do seu xixi. Como ele, Roberto, ficava após ter feito xixi com a torneira, não era arrastada pela água que corre. Através dessas interpretações e da minha permanência, Roberto introduziu progressivamente um prazo entre o esvaziamento e o preenchimento, até o dia em que pôde voltar triunfante com um penico vazio nos braços. Tinha visivelmente adquirido a ideia da permanência do seu corpo. Suas roupas eram para ele o seu continente, e quando estava despido, era a morte certa. A cena de tirar a roupa era para ele a ocasião de verdadeiras crises. A última tinha durado 3 horas, durante o qual o pessoal descrevia como possesso. Berrava, o lobo, correndo de um quarto para outro, jogando sobre as outras crianças as fezes que encontrava nos penicos. Só quando amarrado se acalmava. No dia seguinte veio à sessão, começou a tirar a roupa num estado de grande ansiedade e, inteiramente nu, subiu na cama. Foram necessárias 3 sessões para que chegasse a beber um pouco de leite, inteiramente nu na cama. Mostrava a janela e a porta e batia no rosto gritando, o lobo. Paralelamente, na vida cotidiana, tirar a roupa era fácil, mas isso seguia uma grande depressão. Começava a soluçar à noite sem razão, descia para se fazer consolar pela enfermeira-chefe embaixo e adormecia nos braços dela. No fim dessa fase, exorcizou comigo o esvaziamento do penico, bem como a cena de tirar a roupa através da minha permanência que tinha tornado o leite um elemento construtor. Mas, impelido pela necessidade de construir um mínimo, não tocou no passado, não contou senão o presente da sua vida cotidiana, como se estivesse privado de memória. Na fase seguinte, sou eu que me torno o lobo. Aproveita-se do pouco de construção que conseguiu realizar para projetar em mim todo o mal que tinha bebido e, em certa medida, reencontrar a memória. Vai assim poder progressivamente tornar-se agressivo. Isso vai tornar-se trágico. Impelido pelo pensamento, é preciso que seja agressivo contra mim e, entretanto, ao mesmo tempo, sou, no presente, aquela de quem ele precisa. Devo tranquilizá-lo com minhas interpretações, falar-lhe do passado que o obriga a ser agressivo e assegurar-lhe que isso não acarreta o meu desaparecimento nem sua mudança de lugar, o que é sempre tomado por ele como uma punição. Quando tinha sido agressivo comigo, tentava se destruir. Representava-se por uma mamadeira e procurava quebrá-la. Eu a retirava de suas mãos porque ele não estava em condições de suportar quebrá-la. Então retomava o curso da sessão e a sua agressividade contra mim continuava. Nesse momento, precisei desempenhar o papel de sua mãe esfomeadora. Ele me obrigou a sentar sobre uma cadeira em que havia o seu copo de leite, a fim de que eu o virasse, privando-o assim da sua comida boa. Pôs-se então a berrar, o lobo. Pegou o berço e o boneco e jogou-os fora da janela. Voltou-se contra mim e com grande violência fez-me ingurgitar água suja berrando, o lobo, o lobo. Essa mamadeira representava aqui a má comida e reenviava a separação com a sua mãe, que o tinha privado de comida, e a todas as mudanças que ele tinha sido obrigado. Paralelamente, encarregou-me de um outro papel, o da mãe má, o papel de que ela vai embora. Uma noite me viu partir da instituição, no dia seguinte... uma noite me viu partir da instituição. No dia seguinte, reagiu quando me havia visto ir embora outras vezes sem ser capaz de exprimir a emoção que podia sentir. Nesse dia, fez xixi em mim num estado de grande agressividade e de ansiedade também. A cena não era senão o prelúdio de uma cena final que teve como resultado me carregar definitivamente de todo o mal que tinha sofrido, o de projetar em mim o lobo. Eu tinha, pois, porque eu partia
engurgitado a mamadeira com a água suja e recebido o xixi agressivo em mim. Eu era, pois, o lobo. Roberto separou-se dele ao longo de uma sessão, fechando-me no banheiro. Depois voltou só ao quarto das sessões, subiu na cama vazia e pôs-se a gemer. Não podia me chamar, era preciso, entretanto, que eu voltasse, porque eu era pessoa permanente. Voltei. Roberto estava estendido, patético, o polegar mantido a 2 centímetros de sua boca, e pela primeira vez numa sessão estendeu-me os braços e se fez consolar. A partir dessa sessão, assistimos na instituição a uma mudança total do seu comportamento. Tive a impressão de que ele tinha exorcizado o lobo. A partir desse momento, não falou mais dele e pôde passar à fase seguinte. A regressão intrauterina, quer dizer, a construção do seu corpo, do ego body, que ele não tinha podido fazer até então. Para empregar a dialética que ele próprio tinha sempre empregado, a dos conteúdos continentes, Roberto devia, para se construir, ser o meu conteúdo, mas devia se assegurar da minha posse, quer dizer, do seu futuro continente. Começou esse período tomando um balde cheio d'água, cuja alça era uma corda. Essa corda ele não podia absolutamente suportar que estivesse amarrada nas 2 extremidades, era preciso que pendesse de um lado. Eu tinha ficado impressionada com o fato de que, quando tinha sido obrigada a apertar a corda para levar o balde, ele tivesse sentido uma dor que parecia quase física. Um dia colocou o balde cheio de água entre as pernas, segurou a corda, levou a extremidade dela ao umbigo. Tive então a impressão de que o balde era eu e de que ele se ligava a mim por um cordão umbilical. Em seguida, virou o conteúdo do balde d'água, despiu-se, depois deitou nessa água em posição fetal encolhido, estirando-se de tempos em tempos e indo até abrir a boca e fechá-la sobre o líquido, como um feto bebe o líquido amniótico, como mostram as últimas experiências norte-americanas. Eu tinha a impressão de que assim ele se construía. No início, excessivamente agitado, tomou consciência de uma certa realidade do prazer. E tudo terminou em 2 cenas capitais desempenhadas com um recolhimento extraordinário e uma plenitude espantosa, se levarmos em conta sua idade e o seu estado. Na primeira dessas cenas, Roberto, inteiramente nu à minha frente, pegou a água com as mãos juntas, levou à altura dos ombros e fê-la escorrer ao longo do seu corpo. Recomeçou assim várias vezes, depois disse-me docemente: Roberto, Roberto. Esse batismo pela água, porque, dado o seu recolhimento nisto, era um batismo, foi seguido de um batismo pelo leite. Começou a brincar na água com mais prazer do que recolhimento. Em seguida, pegou seu copo de leite e bebeu. Depois, recolocou o bico e começou a derramar o leite da mamadeira ao longo do seu corpo. Como isso não ia suficientemente rápido, tirou o bico e recomeçou a fazer escorrer o leite sobre seu peito, o ventre e ao longo do pênis com um sentimento intenso de prazer. Depois, voltou-se para mim e me mostrou esse pênis, tomando-o na mão com um ar de contentamento. Em seguida, bebeu o leite, colocando assim em cima e dentro de maneira que o conteúdo fosse a um só tempo conteúdo e continente, reencontrando a mesma cena que tinha desempenhado com a água. Nas fases subsequentes, passou para o estágio final de construção oral. Esse estágio é extremamente difícil, muito complexo. Inicialmente tem 4 anos e vive o mais primitivo dos estágios. Além disso, as outras crianças que eu trato nessa instituição são meninas, o que é um problema para ele. Enfim, os patterns de comportamento de Roberto não desapareceram totalmente e têm tendência a voltar cada vez que há uma frustração. Depois do batismo pela água e pelo leite, Roberto começou a virar a simbiose que caracteriza a relação primitiva mãe-criança. Mas quando a criança vive verdadeiramente, não existe normalmente nenhum problema de sexo.
pelo menos no sentido do recém-nascido em relação à sua mãe, ao passo que aí existia. Roberto devia fazer uma simbiose com uma mãe feminina, o que colocava então o problema da castração. O problema era chegar a fazê-lo receber a comida sem que isso implicasse a sua castração. Ele viveu inicialmente essa simbiose de uma forma simples. Sentado nos meus joelhos, ele comia. Em seguida, pegava o meu anel e o meu relógio e os colocava, ou então pegava um lápis na minha blusa e o quebrava com os dentes. Então interpretei-lhe. Essa identificação com uma mãe fálica castradora fica a partir de então no plano do passado e se acompanha de uma agressividade reacional que evolui nas suas motivações. Não quebrava mais a ponta do lápis, senão para se punir dessa agressividade. Em seguida, pôde beber o leite na mamadeira, estirado nos meus braços, mas era ele mesmo que segurava a mamadeira. Só mais tarde é que pôde suportar que eu segurasse a mamadeira como se todo o passado o impedisse de receber em si mesmo, de mim, o conteúdo de um objeto tão essencial. O seu desejo de simbiose estava ainda em conflito com o seu passado. É por isso que escolheu o viés de se dar mamadeira. Mas à medida que fazia experiência, através de outras comidas, como papinhas e doces, que a comida que ele recebia de mim através desses símbolos não fazia dele uma menina, pôde então recebê-la de mim. Tentou inicialmente se diferenciar de mim dividindo-a comigo. Ele me dava de comer de tudo, dizendo enquanto se apalpava: Roberto, depois me apalpando: não Roberto. Eu me servi muito disso nas minhas interpretações para ajudá-lo a se diferenciar. A situação deixou então de ser somente entre ele e mim e fez intervir as menininhas que eu tinha em tratamento. Era um problema de castração, porque ele sabia que, antes dele e depois dele, uma menininha subia para a sessão comigo. A lógica emocional queria, pois, que ele se fizesse menina, porque era uma menina que rompia essa simbiose comigo, da qual ele tinha necessidade. A situação era conflitiva. Ele a desempenhou de diversas maneiras, fazendo xixi, sentando no urinol ou então de pé, mas se mostrando agressivo. Roberto, agora, era capaz de receber, capaz de dar. Ele me deu o seu cocô sem medo de ser castrado por esse dom. Chegamos então num patamar de tratamento que se pode resumir assim: o conteúdo do seu corpo não é mais destrutivo, mau. Roberto é capaz de exprimir a sua agressividade fazendo xixi em pé e sem que a existência e a integridade do conteúdo, isso é, do corpo, sejam colocadas em causa. O QD no Gesell passou de 43 a 80 e no Therman-Merrill ele teve um QI de 75. O quadro clínico mudou, as perturbações motoras desapareceram, o prognatismo também. Com as outras crianças, tornou-se amigável, frequentemente protetor dos mais pequenos. Pôde-se começar a integrá-lo nas atividades de grupo. Só a linguagem permanece rudimentar. Roberto nunca faz frases, não emprega senão palavras essenciais. Depois eu saio de férias, fico ausente durante 2 meses. Na minha volta, ele desempenha uma cena que mostra a coexistência nele dos patterns do passado e da construção presente. Durante minha ausência, o seu comportamento tinha ficado como era. Ele o exprimia no seu antigo modo, mas de uma maneira muito rica em virtude do adquirido. O que a separação se representava para ele, o seu medo de me perder. Quando voltei, ele esvaziou, como para destruí-los, o leite, seu xixi, seu cocô, depois tirou o avental e o jogou na água. Destruiu assim seus antigos conteúdos e o seu antigo continente, reencontrados pelo traumatismo da minha ausência. No dia seguinte, ultrapassado pela sua relação psicológica, Roberto se exprimia no plano somático. Diarreia profusa, vômito, síncope. Esvaziava-se completamente na sua imagem passada. Só a minha Só a minha permanência podia estabelecer a ligação com uma nova imagem de si mesmo, com um novo nascimento.
Nesse momento, adquiriu uma nova imagem de si mesmo. Nós o vemos na sessão desempenhar novamente antigos traumatismos que ignoramos. Roberto bebe a mamadeira, coloca bico na sua orelha e quebra em seguida a mamadeira num estado de violência muito grande. Ora, ele foi capaz de fazê-la sem que a integridade do seu corpo tenha sofrido. Separou-se do seu símbolo da mamadeira e pôde exprimir pela mamadeira enquanto objeto. Essa sessão era tão chocante, ele repetiu 2 vezes que eu fiz uma inquirição para saber como se tinha passado a antrotomia sofrida aos 5 meses. Soube-se então que o serviço no ORL em que ele fora operado não havia sido anestesiado e que durante essa operação dolorosa se mantinha à força na sua boca uma mamadeira de água açucarada. Esse episódio traumático esclareceu a imagem que Roberto tinha construído de uma mãe esfomeadora, paranoica, perigosa, que certamente o atacava. Depois da separação, uma mamadeira mantida à força, fazendo-o engolir aos seus gritos. A alimentação por sonda, 25 mudanças sucessivas. Tive a impressão de que o drama de Roberto era que todas as suas fantasias orais sádicas tinham se realizado nas suas condições de existência. Suas fantasias tinham se tornado realidade. Ultimamente, precisei confrontá-lo com uma realidade. Estive ausente durante 1 ano e voltei grávida de 8 meses. Ele me viu grávida, começou por brincar com fantasias de destruição dessa criança. Desapareci para o parto. Durante minha ausência, meu marido o tomou para tratar e ele encenou a destruição dessa criança. Quando voltei, me viu lisa e sem a criança. Estava então persuadido de que suas fantasias tinham se tornado realidade, que tinha matado a criança e, portanto, que eu ia matá-lo. Ficou extremamente agitado nesses 15 dias, até o dia em que me pôde dizê-lo. Então aí eu confrontei com a realidade. Levei minha filha a ele de maneira que eu pudesse agora fazer o corte. Seu estado de agitação caiu brutalmente, e enquanto retomei a sessão no dia seguinte, começou a me exprimir, enfim, um sentimento de ciúmes. Ligava-se a alguma coisa de vidro, não a morte. Repetindo, ligava-se a alguma coisa de vivo, e não a morte. Essa criança tinha ficado no estado em que as fantasias eram realidade. É o que explica que suas fantasias de construção intrauterina no tratamento tenham sido realidade e que tenha podido fazer uma construção espantosa. Se tivesse superado esse estado, eu não teria podido obter essa construção dele mesmo. Como dizia ontem, tive a impressão de que essa criança havia sossobrado sob o real, que no início do tratamento não havia nada nela, nenhuma função simbólica, ainda menos função imaginária. Aí Lacan falando, havia, não obstante, 2 palavras. 2. Senhor Hippolyte, é sobre o termo o lobo que eu queria colocar uma questão. De onde veio o lobo? Senhora Lefort, nas instituições de criança, vê-se frequentemente as enfermeiras meterem medo com o lobo. Na instituição em que o tomei para tratar, um dia em que as crianças estavam insuportáveis, foram trancadas no jardim das crianças e uma enfermeira foi ao exterior fazer o grito do lobo para torná-las comportadas. Sr. Hippolyte, restaria explicar por que o medo do lobo se firmou nele como em tantas outras crianças. Sra. Lefort, o lobo era evidentemente a mãe devoradora, em parte. Sr. Hippolyte, a senhora acredita que o lobo é sempre a mãe devoradora? Sra. Lefort, nas histórias infantis se diz sempre que o lobo vai comer. No estádio sádico, repetindo, nas histórias infantis se diz sempre que o lobo vai comer. No estádio sádico oral, a criança tem vontade de comer a sua mãe e pensa que a sua mãe vai comê-lo. Sua mãe se torna o lobo. Acredito que provavelmente é a gênese, mas não estou certa. Há na história dessa criança muitas coisas ignoradas que não pude saber.
Quando queria ser agressiva comigo, não se colocava de quatro e não latia. Presentemente ela faz isso. Agora sabe que é um ser humano, mas tem necessidade de tempos em tempos de se identificar a um animal como faz uma criança de 18 meses. E quando quer ser agressivo, põe-se de quatro e faz au-au sem a menor angústia. Depois se levanta e continua o curso da sessão. Não pode ainda exprimir sua agressividade a não ser nesse estádio. Senhor Hippolyte, sim, é entre zwingen e bezwingen. É toda a diferença entre a palavra onde há imposição e aquela em que não há imposição. A imposição, zwang, é o lobo que lhe dá a angústia, e a angústia é superada. Bezwingung é o momento em que faz o papel de lobo. Senhora Lefort, sim, estou bem de acordo. O lobo, o Lacan agora, o lobo naturalmente coloca todos os problemas do simbolismo. Não é uma função que se possa limitar porque somos forçados a procurar sua origem numa simbolização geral. Por que o lobo? Não é uma personagem que nos seja tão familiar em nosso país. O fato de que seja o lobo o escolhido para produzir esses efeitos liga-se diretamente a uma função mais larga no plano mítico, folclórico, religioso, primitivo. O lobo liga-se a toda uma filiação pela qual chegamos a sociedades secretas com que comportam de iniciatório, ou seja, na adoção de um totem, seja na adoção de um personagem. É difícil fazer essas distinções a propósito de um fenômeno tão elementar, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a diferença entre o super-eu, no determinismo do recalque, e o ideal do eu. Não sei se vocês se aperceberam disso, mas há aí duas concepções que, desde que as façamos intervir numa dialética qualquer... Repetindo, não sei se vocês se aperceberam disso, há aí duas concepções que, desde que as façamos intervir numa dialética qualquer para explicar um comportamento de doente, parecem dirigidas exatamente em sentido contrário. O super-eu é constrangedor e o ideal do eu exaltante. São coisas que tendemos a apagar porque passamos de um termo a outro como se os dois fossem sinônimos. É uma questão que mereceria ser colocada a propósito da relação transferencial. Quando se procura o fundamento da ação terapêutica, diz-se que o sujeito identifica o analista ao seu ideal do eu, ou ao contrário, ao seu super-eu. E no mesmo texto se substitui um ao outro à medida do desenvolvimento da demonstração, sem explicar muito bem a diferença. Serei certamente levado a examinar a questão do super-eu. Direi logo que, se não nos limitamos a um uso cego, mítico desse termo, a palavra ídolo, o super-eu se situa exatamente no plano simbólico da palavra, a diferença do ideal do eu. O super-eu é um imperativo. Como indicam o bom senso e o uso que se faz dele, é coerente com o registro e com a noção da lei, quer dizer, com o conjunto do sistema da linguagem na medida em que define a situação do homem enquanto tal, querer dizer, enquanto não é somente indivíduo biológico. Por outro lado, é preciso acentuar também, e ao contrário, o seu caráter insensato, cego, de puro imperativo, de simples tirania. Em que direção podemos nós fazer a síntese dessas noções? O super-eu tem uma relação com a lei e, ao mesmo tempo, é uma lei insensata que chega até a ser o desconhecimento da lei. É sempre assim que vemos agir o super-eu no neurótico. Não será porque a moral do neurótico é uma moral insensata, destrutiva, puramente oprimente, quase sempre antilegal, que foi preciso elaborar na análise a função do super-eu? O super-eu é, a um só tempo, a lei e a destruição. Nisso ele é a palavra mesma, o comando da lei, na medida em que dela não resta mais do que a raiz. A lei se reduz inteiramente a alguma coisa que não se pode nem mesmo exprimir, como o tu deves, que é uma palavra privada de todos os seus sentidos. É nesse sentido que o super-eu acaba por se identificar aquilo que há somente de mais devastador, de mais fascinante nas experiências primitivas do sujeito.
acaba por se identificar ao que chamo de figura feroz, as figuras que podemos ligar aos traumatismos primitivos, sejam eles quais forem que a criança sofreu. Nesse caso privilegiado, vemos aí encenada essa função da linguagem. Nós a tocamos com o dedo na sua forma mais reduzida a uma palavra cujo sentido e alcance para a criança não somos nem mesmo capazes de definir, mas que liga, entretanto, a comunidade humana. Como você indicou pertinentemente, não é uma criança lobo que teria vivido na simples selvageria. É uma criança que fala, e é por esse o lobo que você teve desde o início a possibilidade de instaurar o diálogo. O que há de admirável nessa observação é o momento em que, depois de uma cena que você descreveu, desaparece o uso do termo o lobo. É em volta desse pivô da linguagem, da relação a essa palavra, que é para Roberto o resumo de uma lei, que se dá a virada da primeira para a segunda fase. Começa em seguida essa elaboração extraordinária que termina por esse autobatismo perturbador, quando ele pronuncia o seu próprio nome. Tocamos aí, na sua forma mais reduzida, a relação fundamental do homem à linguagem. É extraordinariamente comovente. Que questões vocês têm a colocar? Senhora Lefort. Que diagnóstico? Lacan. Bem, há pessoas que já tomaram uma posição sobre isso. Lang disseram-me que ontem à noite você disse algo a respeito que me pareceu interessante. Acho que o diagnóstico que você deu é apenas analógico, referindo-se ao quadro que existe na nosografia. Você pronunciou a palavra Dr. Lang. Delírio alucinatório. Pode-se tentar procurar uma analogia entre perturbações muito profundas do comportamento das crianças e o que conhecemos nos adultos. E mais frequentemente se fala da esquizofrenia infantil, quando não se compreende muito bem o que se passa. Há aqui um elemento essencial que falta para que possa falar de esquizofrenia: a dissociação. Não há dissociação porque há apenas construção. Isso me pareceu lembrar certas formas de organização do delírio alucinatório. Fiz muitas reservas ontem à noite porque há um passo à frente a franquear. Porque há um passo a franquear entre a observação direta da criança dessa idade e o que conhecemos da nosografia habitual. Haveria, nesse caso, muitas coisas a explicitar. Lacan. Sim, foi assim dizendo que eu compreendi o que você tinha dito quando me foi trazido. Um delírio alucinatório, no sentido em que se entende, de uma psicose alucinatória crônica, só tem uma coisa em comum com o que se passa nesse sujeito. É essa dimensão que foi observada com fineza pela senhora Lefort, que é o fato de essa criança só viver o real. Se a palavra alucinação significa alguma coisa, é esse sentimento de realidade. Há na alucinação alguma coisa que o paciente assume verdadeiramente como real. Vocês sabem o quanto isso permanece problemático, mesmo numa psicose alucinatória. Há na psicose alucinatória crônica do adulto uma síntese do imaginário e do real, que é todo o problema da psicose. Encontramos aqui uma elaboração imaginária secundária que a senhora Lefort colocou em relevo, que é literalmente a não existência no estado nascente. Essa observação há muito tempo eu não a revia. E, entretanto, da última vez em que nos reencontramos, fiz para vocês o grande esquema do vaso de flores, em que os vasos são imaginários, virtuais, ilusórias, e o vaso real, ou inversamente, porque se pode dispor do aparelho no sentido contrário. Só posso, nesse caso, fazer vocês observarem a pertinência desse modelo construído sobre a relação entre as flores conteúdo e o vaso continente. Porque o sistema continente-conteúdo, que já coloquei no primeiro plano de significação que dou ao estágio do espelho, nós o vemos agir aí plenamente e a olho nu. Vemos a criança se conduzir com a função mais ou menos mítica do continente e, somente no fim, poder suportar o vazio, como notou a senhora Lefort. Poder suportar a sua vacuidade é identificá-lo, enfim,
como um objeto propriamente humano, quer dizer, um instrumento capaz de ser destacado de sua função. E é essencial na medida em que no mundo humano não existe não somente o útil, mas também o utensílio, quer dizer, instrumentos que existem enquanto coisas independentes. Sr. Hippolyte, universais. Dr. Lang, a passagem da posição vertical do lobo à posição horizontal é muito divertida. Parece-me justamente que o lobo de início é vivido. Não é ele nem algum outro no início. Dr. Lang, é a realidade. Não acredito que é essencialmente a palavra reduzida ao seu caroço. Nem é ele, nem algum outro. Ele é evidentemente o lobo, na medida em que diz essa palavra, mas o lobo é qualquer coisa enquanto pode ser nomeada. Vocês veem aí o estado nodal da palavra. O eu aqui é completamente caótico, a palavra é interrompida, mas é a partir de o lobo que ela poderá encontrar seu lugar e se constituir. Dr. Bargues, eu tinha feito a observação de que havia num dado momento uma mudança quando a criança brincava com seus excrementos. Lacan. No início, como você me mostrou, quando queria atingir um objeto, só podia aprendê-lo com um único gesto. Se falhasse nessa adaptação visual, mas sofre perturbações da noção de distância. A criança selvagem pode, como sempre, como um animalzinho bem organizado, pegar o que deseja. Consequentemente, podemos dizer que não parece que haja nessa criança déficit nem retardo dizendo respeito ao sistema piramidal, mas nos encontramos diante das manifestações de falhas de funções de síntese do eu, no sentido em que entendemos o eu na teoria analítica. A ausência de atenção e agitação inarticulada que você notou no início devem também ser reenviadas a falhas das funções do eu. É preciso observar, aliás, que, num certo sentido, a teoria analítica chega até a fazer da função do sono uma função do eu. Senhora Lefort, essa criança não dormia e não sonhava. No famoso dia em que ela me trancou, as perturbações motoras se atenuaram e ela começou a sonhar à noite e a chamar a sua mãe em sonho. Lacan. É aí que eu queria chegar. Não deixo de ligar diretamente a atipia do seu sono ao caráter anômalo do desenvolvimento, cujo retardo se situa precisamente no plano do imaginário, no plano do eu, enquanto função imaginária. Essa observação nos mostra que do atraso de tal ponto de desenvolvimento do imaginário resultam perturbações em certas funções aparentemente inferiores ao que podemos chamar de nível superestrutural. E a reclamação entre a maturação estritamente sensório-motora e as funções de controle imaginário do sujeito que constitui o grande interesse dessa observação. A questão está toda aí. Trata-se de saber em que medida é essa articulação que está em jogo na esquizofrenia. Podemos, segundo nossa tendência e a ideia de cada um de nós, que cada um de nós tem da esquizofrenia, do seu mecanismo, do seu móvel essencial, situar ou não esse caso no quadro de uma afecção esquizofrênica. É certo que não é uma esquizofrenia no sentido de um estado, na medida em que você nos mostrou a significação e a movência dela, mas há aí uma estrutura esquizofrênica da relação ao mundo e toda uma série de fenômenos que poderíamos aproximar a rigor de uma série catatônica. Certo, não há nenhum sintoma de maneira que não podemos situar o caso num quadro tal como o fez Lang, a não ser para situar aproximadamente, mas certas deficiências, certas faltas da adaptação humana abrem para algo que mais tarde analogamente se apresentará como uma esquizofrenia. Acredito que não se possa dizer mais senão que é o que chamamos de caso de demonstração. Afinal, não temos nenhuma razão para pensar que os quadros nosológicos estão aí desde toda a eternidade e nos esperavam. Como dizia Peggy, os pequenos parafusos entram sempre nos buracos pequenos, mas há situações anormais em que os pequenos parafusos não correspondem mais a pequenos buracos. Caso se trate de fenômenos de ordem psicótica, mas exatamente dos fenômenos que podem terminar em psicose, isso não me parece duvidoso. O que não quer dizer que toda psicose apresente começos análogos. Leclerc
É muito especialmente a você que peço que nos faça, para a próxima vez, alguma coisa sobre a introdução ao narcisismo, que se encontra no tomo 4 dos Collected Papers ou no tomo 10 das obras completas. Você verá que se trata de questão de colocadas pelo registro do imaginário que estamos começando a estudar aqui. 10 de março de 1954.